Muito obrigado pela presença de vocês. Gostaria demais de agradecer a equipe do SESI, em especial a Vivian, pelo suporte. Muito grato, muito feliz de estar aqui. A ideia desse projeto é, depois do espetáculo, a gente realizar um breve bate-papo sobre o trabalho, sobre a obra, sobre o autor. Então, se alguém tiver alguma dúvida, alguém quiser fazer alguma pergunta, eu estou aberto para a gente poder bater um papo. Vamos lá então, primeiro. Um de cada vez. Alguém? Gente, eu acho que eu não apresentei o título da obra antes, mas vocês devem ser de conhecimento já. É a peça Angústia, do livro chamado Angústia, de Graciliano Ramos. É um livro que ele frequentemente está na lista dos vestibulares das universidades públicas. Então, ano passado estava na lista de FUVEST, então, não é uma obra qualquer que a gente trouxe aqui, então tem toda essa, conforme o Carlos diz, né, a intencionalidade pedagógica também. E talvez nessa linguagem teatral faça com que vocês aprendam, né, sobre a obra, sobre tudo mais. Então, aproveitem esse momento que o Daniel está aqui aberto para falar sobre a obra, mas também, Daniel, se você não se importar, caso eles queiram saber sobre a produção. Sim, mas a ideia desse bate-papo tem mais a ver com essa questão artística mesmo, se você quiser. Também a gente pode migrar para o autor, para a obra. Então, pessoal, fiquem à vontade, tá? Para fazerem suas perguntas, vamos aproveitar esse momento aqui, beleza? Obrigada, viu? Obrigado você. Ele ganhou no final? Basicamente sim. A literatura tem uma coisa maravilhosa, é que a gente não pode nunca cravar o que é. Não importa o que o autor quis quando ele escreveu, quando um livro ele é editado, ele é publicado, o autor perde o controle sobre o livro. Então a verdade é que um livro, qualquer interpretação que você tenha é válida. Essa é a ideia da literatura, isso é bonito. Mas em si, sim, tudo leva a crer que ele ficou maluco, endoideceu, porque ele bebe muito. É claro, é uma obra, se não estiver enganado, acho que tem 400 páginas, 380, eu posso estar enganado. E aí você transformar uma obra de 380 páginas numa peça, essa peça tem 35 páginas. Então você tem que ir condensando para deixar o essencial, o que é mais importante. Como eu trabalho muito com jovens também, esse espetáculo ele já tem mais de 60 sessões. A gente já participou, já viajou com ele para mais de 40 cidades. Essa apresentação ela é pelo prêmio Nelson Seixas, que é um prêmio que tem na cultura de Rio Preto. Premia obras de teatro, de literatura, de música. Então a proposta desse projeto tem várias contrapartidas, entre elas é levar um espetáculo de teatro para dentro do ambiente escolar. Apresentar na biblioteca é a primeira vez que eu faço, para mim é significativo, porque é uma obra que lida com literatura e tudo mais. Mas na verdade, olha só que legal, o final da obra, vocês podem pensar, a obra não tem fim. De certa maneira, ela não tem fim. Isso que eu faço do colchão de pano é uma licença poética. Essa parte especificamente não é assim que termina. Ele vai devagando, para dar essa impressão que ele fica louco. Mas quem quiser saber o final, olha que genial, quem quiser saber o final da Angústia, volta para o começo. Porque o final é o começo. Tanto é que eu começo a peça dizendo, essa história começa pelo fim. Começa depois que tudo já aconteceu. Então, o que aconteceu? O que aconteceu? No final, no começo do livro, a gente descobre. Ele não morre, ele não é preso e resolve contar essa história. Então ele fala, agora ainda estou com as sombras que me perseguem, mas eu vou contar uma história para vocês. O que acontece? A ideia que nos faz entender é que aquela noite ele delira, tem muitos detalhes que não dá para caber, ele fica com febre, tem uma série de coisas que acontecem nesse finalzinho. Mas ele delira e dorme. Outro dia ele acorda, vê que não foi preso, vê que os jornais acreditavam que João Tavares se suicidou, então ele resolve contar essa história. É uma história narrada em primeira pessoa, então a gente é sempre o Luiz contando pra gente o que acontece. Então a gente tem que acreditar na visão do Luiz. Então é muito engraçado assim, a Marina é isso que mostra no livro, o Julião Tavares é isso que mostra no livro,
Talvez sim, talvez não, porque é a ótica de alguém. É como se você fosse me falar sobre alguém aqui. Eu teria que confiar no que você viu e pensa sobre essa pessoa. Então isso é uma coisa muito interessante, porque eu acho que esse espetáculo, eu trabalho com literatura e teatro já há muitos anos. Eu tenho vários espetáculos, inclusive, parte dessa contrapartida desse projeto é disponibilizar no YouTube uma apresentação do espetáculo Vidas Secas. Esse espetáculo Vidas Secas foi a montagem que a gente mais ganhou prêmio na companhia. Realmente uma montagem que deu muito certo. E a gente colocou a gravação dela no YouTube. Quem quiser assistir é só entrar no canal do YouTube Passarinho de Palco, que é um canal voltado para arte, literatura, para quem quer ser ator e quer pegar dicas, saber sobre testes, uma série de coisas. E nós deixamos lá, está aberto, vai até o final desse mês, o espetáculo Vidas Secas. Nessa obra, essa é a obra que eu sinto que tem mais importância em levar para o teatro. Sabe por quê? Alguém aqui já leu Angústia? Não? É um livro maravilhoso. Mas você concorda comigo que o livro é bem complexo, muitas vezes confuso? Ele é muito confuso. Aqui na peça, a gente consegue ter uma história linear. A gente vê o começo, meio e fim da história. Mas no livro não é assim. No livro ele está contando a história, de repente ele abandona a história para contar alguma outra história da vida dele. Só que ele não avisa, o autor, o narrador não avisa, parei de contar essa história, vou contar outra história. Então aquilo te confunde. Ele fala, meu Deus, o que ele está falando? Ele estava falando sobre a Marina, de repente ele começa a falar de outras coisas. Então, a adaptação mais importante que eu fiz desse livro foi separar a história mesmo, o enredo. Por quê? Porque o livro é o que chama-se de fluxo de pensamento. Ele não é um monólogo interior, ele é um fluxo de pensamento. Isso é o que mais cai no vestibular em relação à angústia. Cai demais essa pergunta. A questão do fluxo de pensamento. Por quê? O fluxo de pensamento é justamente, ele não é um pensamento que ele é linear. Começo, meio e fim. Eu lembro a história do começo, do meio e do fim. O fluxo é uma história que começa, volta, vai para o fim. É muito difícil acompanhar o livro. Então as pessoas que assistem o espetáculo, elas conseguem ter uma compreensão e quando vão ler o livro, fica tudo mais claro, sabe? Eu amo o Graciliano, é o autor que eu mais montei, trabalho muito com ele, mas eu confesso, esse livro ele é complexo, e é por isso que é um livro tão magnífico. Você me perguntou uma coisa, eu respondi 200, né? Eu mesmo fiz teatro, e eu lembrei mesmo, sabe, da sua experiência. Isso me ajudou bastante, eu cheguei no projeto, e isso melhorou bastante, assim, a minha... Assim, às vezes eu era meio pessimista, eu era falar sobre as coisas, e isso acabou melhorando, sabe, os pensamentos, às vezes tem mais criatividade para fazer alguma coisa, sabe? Eu acho que foi uma coisa diferente, sim, eu não sou um pouco para essa área, mas eu acho que foi muito importante para mim. Eu sempre não me arrependo. Cara, o seu movimento ele é sensacional, porque assim, façam teatro. Independente se vocês querem seguir essa profissão ou não, o meu conselho é façam teatro. O teatro realmente desenvolve o ser humano num aspecto que é praticamente geral, porque você se descobre como é a sua voz, descobre como é o seu corpo, descobre quais são os seus sentimentos, o que você pensa em relação às coisas, porque a vida cotidiana, a sociedade, ela te conduz a não pensar. Você é quase que um ponteiro de relógio, acorda, vem para a escola, faz prova, trabalha, final do ano, você não pensa, você não para pra pensar, quem sou eu? O que eu não gosto? O que eu gosto? Qual é a minha qualidade? Qual é o meu defeito? O teatro meio que te obriga a lançar um mergulho sobre você mesmo, a autocompreensão. Mas o que eu acho mais interessante no teatro, tem um grande ator que chama-se Paulo Otran, que é considerado o rei do teatro brasileiro, um dos maiores atores do mundo inteiro. Aliás, o Paulo Otran é brasileiro, ganhou prêmios no mundo inteiro. Inclusive, esses dias eu li uma matéria que ele é o ator da América Latina mais premiado no mundo. E ele fala uma coisa sobre o teatro que é assim: eu posso negociar tudo no teatro.
aqui antes de eu entrar em cena, se ele fosse meu diretor, antes de eu entrar, minutos antes de abrir a porta, antes de eu fazer o espetáculo, ele diria assim pra mim: eu negocio tudo. Você pode errar texto, você pode errar marcação, você pode esquecer um monte de coisa, pode tropeçar, você pode fazer uma série de coisas. Só tem uma coisa que eu não negocio no teatro. É inegociável. Inegociável. Eu diria que isso é pra vida. Autoconfiança. Não espere que ninguém chegue pra você e diga: você é bonito, você é inteligente, você é talentoso, você é legal. Quem só consegue se ver no outro vai ser fatalmente alguém infeliz. A autoconfiança é uma coisa que você se resolve consigo mesmo. Uma profissão que você resolve virar um alvo. Eu aqui, sozinho, no palco, para várias pessoas, ou me vaiarem, jogarem tomates, ou aplaudirem ao final, e isso é a condição do artista. Se eu opto por essa profissão, eu não posso entrar inseguro. Ai meu Deus, eu vou voltar agora. Isso não existe. Isso não existe. Quando você vai entrar em cena, tem até uma dose de arrogância, não no mau sentido, mas assim, olha, isso eu vou fazer, sou eu, e os rappers, eu tenho uma coisa que é assim, se eu tô com o microfone, é tudo no meu nome. Meio que isso, tocou a terceira campainha, abriu a cortina, então a autoconfiança é incrível. Quem tiver problemas com autoconfiança, procure um curso de teatro. E assim, quando eu fui no dia de apresentar, eu ia ser uma experiência totalmente diferente, assim, sabe? Quando eu estava ensaiando, era uma sensação de assim, cara, eu estou fazendo um trabalho duro aqui, legal. Agora, a sensação de ver, assim, um teatro cheio de gente, assim, é totalmente diferente. 5 pessoas já é uma sensação maravilhosa. E eu acho muito semelhante a sensação que eu tive antes de fazer o vestibular. A hora que eu estava ali atrás da cortina, lá no foi praticamente a mesma ansiedade que eu tive. Eu acho que não foi pra você. Mas aí quando eu fui lá, eu acho que era a apresentação que foi do João de Cecília. Marina, tá aqui? Marina? Ele lembra Foi de desse mim? Se esconder. Era por chamada? Não era. Parece, Maria? A Marina é uma artista. O teatro, de atuar, também consegue inspiração, assim, de Interpretar é respirar. E eu fazia teatro com a minha irmã. E o tal da minha mãe, se desenvolve, ela também vai ter bastante nesse sentido. A importância de fazer, sabe? Não é, é uma coisa para interpretar. Tem inúmeros benefícios para si mesmo. Não só para você, sabe? Está vendendo uma coisa que você se dedicou para colar todos os dias, mas que realmente quem mais ganha nisso, sim o orgulho desse. Você falar assim, vou fazer o Nikiano, vou fazer o Nikiano, mas você olha, você lembra na sua memória aquele momento que você olhou para aquela plateia assim, gigantesca, todo mundo lá, e você lá apresentando, você fala assim, quem que é o vestibular da USP? Espero que eu passe isso. Sim, uma prova de fogo. Você sai bem mais forte, né? Isso mesmo. Legal. Olha, contigo, gênero, número e grau. Alguém quer fazer mais uma coisa? Posso fazer um comentário antes de você fazer sua pergunta? Sabe qual é o problema? A gente está cada vez mais alienado. Vocês não conseguem ficar segundos sem olhar para o celular, sem mexer no celular. Isso, desculpem a palavra, é patético. Sabe por quê? A gente não consegue ficar 30 minutos, 40 minutos sem esse cérebro alternativo. Que é isso, né? É o segundo cérebro. Acho que é uma coisa para discutir, não todos, claro, mas é uma coisa para refletir. E a gente fica alienado. As telas, elas são interessantes, mas elas nos alienam, elas deixam alienados. A gente deixa de perceber o que acontece no mundo, não consegue socializar.
Ah, mas a pessoa não quer saber. Só para concluir, eu dou teatro, dou aula de teatro já há muitos anos. Para jovens, crianças, velhos, adultos. E hoje o grau de alienação aumentou gigante. Quer dizer, você tem um aparelho que te traz um monte de informação, mas isso, ao invés de fazer crescer, te faz ficar bitolado. Porque o algoritmo, ele manda coisas que você gosta. Você fica numa bolha. Uma bolha. Vou fazer ciência da computação, você um capítulo perfeito, Desdémona, essa sua análise é inteligentíssima. Tanto é que muitos especialistas, tocam nesse assunto. É aquilo que eu falei, uma coisa que cai muito no vestibular, essa questão da angústia, essa pegadinha, é alguém contando uma história. Então, se eu disser para vocês, olha, ele é isso, aquilo, ou você acredita no que eu falo, ou você tenta conhecê-lo e ter a sua visão. Então, tudo é possível, aí que é a questão. É possível, é muito possível o que você está falando. Então, bem, não é possível que seja realmente isso mesmo, que ela tenha sido essa pessoa fútil, que ele, o Julião Tavares, realmente seja um aproveitador. É o bonito da literatura. E aí, o grande lance dessa obra é não fechá-la. Não tem uma resposta. Não tem uma resposta. Nem o próprio Graciliano pode dizer para a gente o que ele quer dizer. Porque literatura é assim. Capitu é o caso, né? Eu tive uma montagem de Capitu, que no final a gente fazia um julgamento. Olha só, o espetáculo do caso mútuo, acabava o espetáculo, a gente fazia um julgamento e a plateia decidia se Capitu traiu ou não. A gente fez muitas sessões desse espetáculo, ficamos 5 anos rodando com ele. A gente fez quase 300 sessões. Essas 300 sessões, eu te falo que umas 280 a Capitu foi condenada. Por quê? O que você acha? Isso que reflete a obra. Isso reflete a nossa sociedade que é machista. Que é mais fácil apontar o dedo para a mulher e ser ela traída. Mas eu não personagem tem um sentimento de psicopatia. Para você, como é que foi assim? Você estudou realmente sentimentos ou como foi o estudo para você realmente interpretar uma pessoa psicopata? Ele não é psicopata, isso não fica. Eu não tenho essa leitura, mas essa leitura sua, ela é válida, né? Eu acabei de dizer, a literatura cabe isso. O psicopata é alguém que tem ausência de sentimento. A passionalidade dele é quase nula. Por exemplo, o borderline, você fala do borderline? O borderline também é uma patologia psicológica que é o contrário do psicopata. Tem muito sentimento. E na obra, o Luiz demonstra muito sentimento. Ele não comete um assassinato porque ele não tem sentimento, porque ele é frio, calculista. O psicopata é isso, ele tem ausência de sentimento, de arrependimento. Tanto é que ele se arrepende, logo depois que ele mata, ele fala, meu Deus, eu tenho que ser preso, ele bate me prenda. Então por isso que a leitura do psicopata, na minha visão, não cabe. Porque eu não vejo o Luiz como alguém ausente de sentimento, pelo contrário. Ele é muito passional, ele é muito emocional. E é por ter ser tão emocional que ele, por exemplo, um psicopata não teria um amor profundo por uma mulher e não gastaria todo o dinheiro do mundo para poder satisfazê-la. Ele faria o contrário, faria ela gastar todo o dinheiro do mundo. Entende? Então é mais uma passionalidade. Sabe quando você não consegue controlar as emoções? A emoção está tão forte que você tem um levante de raiva, você acaba brigando no trânsito, matando alguém. Então, para mim, o Luiz está no outro lugar, emoção demais, sentimento demais. A obra me faz levar nesse lugar, sabe? Mas é possível, claro que é possível, Mas a obra, esse espetáculo, a gente ficou 4 meses montando. Aí, os 2 últimos meses, a gente ensaiava de segunda a sexta. Então, um trabalho bem árduo. Eu sou formado em...
você está na sua ideia, já pensaram Eu tenho 40 anos de idade. Eu sou uma geração diferente da de vocês. Hoje a maioria das pessoas chegam com 18 anos e resolvem o que vão fazer da vida. A minha geração com 15 anos já fazia o que queria fazer da vida. Porque é outro mundo mesmo, sabe? Não é uma crítica, é outro mundo, a liberdade era maior. Então eu comecei a fazer teatro muito cedo. Com 15 anos, o Brasil vivia uma lutinha, que era uma peça nacional. Eu conheci o Brasil viajando com os livros de escola. Desde um moleque, acabei me envolvendo nesse mundo, sabe? Não tive nem muito como perguntar, mas a minha formação eu sou formado em artes visuais, em pós-graduação em história da arte, sou formado em sociologia e antropologia também. Tem a ver com o meu trabalho. E você fez aonde? Eu fiz na Unesp. Todas. E a última que eu fiz foi a distância, foi na EMB. Não, foi só a pós-graduação de história da arte. Era em cima distância, então era de São Paulo, meu campo de São Paulo. A antropologia e sociologia não é de Maria. Parou? Qual que é a mensagem principal da peça? Nossa, que pergunta boa, cara. A mensagem principal da peça. Eu acho que vou ser meio óbvio aqui, me desculpe pela falta de criatividade, mas é realmente o que eu acredito. O livro tem uma palavra, o nome do livro é uma palavra, angústia. Eu acho que o que o Graciliano traduz aí são as angústias. Sabe por quê? O Luiz é um ser que não se resolve, que não é bem sucedido em nada. Ele tem um trabalho que ele odeia, a vida dele foi horrível, o avô foi um opressor, o pai morreu cedo, a mãe ele mal conheceu, então o que ele conhece de família não existiu. Ele disse que ele recebeu carinho uma vez na vida, uma vez na vida. Então ele é um fracasso. O Graciliano, ele resolveu contar a história de alguém que é um fracasso do início ao fim. As grandes epopeias, as grandes trajetórias são heróis. O ato do herói, ele pode até morrer no final, mas ele é um herói. O Luiz não tem nenhum traço de heroísmo. Ele é um ser humano como a gente, com defeitos, com problemas. Então, a obra retrata a angústia de quem não se aceita como pessoa, ele se acha feio, ele tem um monte de complexo, ele é rejeitado, ele diz que o amor para ele sempre é algo distante. Em nada ele se realiza. Ele queria ser jornalista, ele queria escrever, ele estava num jornal mandado para ele correndo Vargas, que diz que ele tem que escrever. É engraçado, porque o Graciliano também escreveu para periódicos e ele sofreu essa censura. Ele foi preso, ele lançou esse livro, o Angústia, ele estava preso, porque ele era amigo de comunistas, ele não era comunista, tem uma carta dele, isso fica muito claro, tem até alguns pensamentos muito capitalistas, se você quer saber, mas ele tinha amigos comunistas, e foi por essa rede de influências que ele acabou sendo preso. Então eu acho, cara, que é o fracasso, a angústia de viver, o existencialismo, é mostrar o ser humano como ele é o realismo, sem floreios, sem romance, ele é todo falho, ele é errado. Uma coisa que é muito legal no livro, que uma vez assisti uma palestra, essa pesquisa sobre a obra, eu falei, nossa, isso é muito interessante, porque isso aconteceu comigo. Normalmente, a gente não vai torcer por um assassinato. Você for um psicopata. Você não vai torcer por um assassinato, né? Normalmente você acha que o assassinato é algo ruim. Mas, no livro, você quer que ele mata Julião Tavares. No teatro, eu já ouvi várias pessoas falando, nossa, olha que ele está enforcando Julião Tavares lá, é uma delícia. Então, olha só, mas o Graciliano, ele prega essa peça no público. De repente, você se vê torcendo por um assassinato. Ou seja, o Graciliano também diz, ó, você também é humano. Você não é santo, você não é um herói. Você também tem pensamentos que vai para outro lugar. É uma obra sensacional. Eu sempre quis montar essa obra. Só que a produtora a qual eu trabalho, ela tem um outro lance lá, que é o lado comercial. Ela falava, o produtor me dizia assim, quando a gente poderia entrar, quando entrar em análise da FUVEST, a gente monta. Eu falei, então vou ter que montar sozinho. Eu nunca vou colocar uma obra dessa na FUVEST. Eu achava, tudo que
tem dentro da obra. Dizer, por exemplo, que a prostituição é mais sincera do que alguém que arruma um casamento por dinheiro é mentira. Mais alguma pergunta, galera? Bom, então eu queria agradecer demais vocês pela presença. Na verdade, vocês foram obrigados. Mas para mim foi um prazer enorme apresentar aqui. Quem quiser conhecer o canal da nossa companhia, canal do YouTube Passarinho de Palco, a gente tem outras obras lá, literárias, para quem vai prestar vestibular, maneira de aprender a obra de uma maneira fácil. Muito obrigado por vocês assistirem, pela educação e até uma próxima.